Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto. E com ela a gente vai falar a respeito do regime de recuperação fiscal. Secretária, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Café com Política, prazer recebê-la. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, secretária. Bom dia a todos que nos escutam na Rádio Super. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado. Bom, secretária, para começar, a gente tem falado muito dessa questão do regime de recuperação fiscal e que inicialmente o governo mandou em 2019 um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Lá essa pauta ficou travada e recentemente o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Nunes Marques, determinou que o Estado pudesse ter a possibilidade de aderir ao regime de recuperação fiscal, já que a pauta não foi votada pela Assembleia Legislativa. Diante disso e dessa pauta que gera polêmica com o Legislativo, por isso, inclusive, ela não tramitou na Assembleia, eu pergunto para a senhora, a partir dessa autorização que foi dada pelo Supremo e pelo ministro Nunes Marques, quais são os próximos passos que o governo pretende dar para implementar e aderir efetivamente ao RRF? Perfeito, Rodrigo. Obrigada pela pergunta. O que a gente teve, a partir da decisão do ministro Nunes Marques, o governo de Minas solicitou ao governo federal a habilitação para que ele possa, então, vir a aderir ao regime de recuperação fiscal. Essa habilitação foi concedida na última semana. E agora o que o governo tem que fazer é a construção do plano, efetivamente, do plano que comporá o nosso regime de recuperação fiscal. Esse plano vai ser construído por nós. Nós vamos contar com todos os poderes que, junto conosco, nós vamos formar um comitê de compatibilidade para que os demais poderes possam também trabalhar esse plano, discutir esse plano junto com o governo de Minas. Então, submeteremos esse plano ao governo federal e aí há um processo negocial, A gente buscará um plano que seja mais positivo possível para Minas Gerais. A partir da adesão efetiva, a gente tem um ano para construir essa adesão efetiva. Minas Gerais começa a se beneficiar já dos efeitos do não pagamento da dívida, isso a partir de agora e durante esse um ano, e depois a gente começa a se beneficiar dessa dívida melhor equacionada, com prazos melhores para sua quitação, permitindo ao governo investir mais nas políticas públicas que geram resultado para o cidadão. O governo de Minas terá, então, contas mais equilibradas, podendo, então, ter a sustentabilidade fiscal que a gente tem buscado já há alguns anos. E o regime de recuperação fiscal, ele não vai prejudicar os servidores públicos, não, porque entre as condições para adesão ao plano estão a proibição de concessão de reajustes salariais e também a realização de concursos. Patrícia, essa pergunta é muito importante porque se criou um certo mito em torno do plano, de que o plano seria péssimo para os servidores, e não é dessa forma. A pior coisa que tem para os servidores públicos é ter um Estado sem equilíbrio fiscal que não consegue fazer nenhuma melhoria para os servidores. A gente tem um Estado que está acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal desde setembro de 2015. E desde setembro de 2015, o Estado vem, portanto, impedido de fazer reajustes de recomposição de perdas inflacionárias, está impedido de fazer concursos nas áreas, exceto nas áreas de segurança, saúde e educação. Então, grande parte dessas medidas que são colocadas no plano, nós já vivemos por estarmos com uma despesa de pessoal altíssima. E, na verdade, o plano, ele significa, em alguns aspectos, uma melhoria dessa situação. É o caso, por exemplo, dos concursos públicos. Se hoje só podemos realizar concursos públicos para saúde, para segurança e para educação, no regime de recuperação fiscal, teremos uma possibilidade de abertura para a realização de concursos em outras áreas, como, por exemplo, meio ambiente, uma área que está precisando muito de recomposição de pessoal, que não seriam permitidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O plano de recuperação fiscal, o regime de recuperação fiscal, ele é um plano que traz receitas e despesas. É uma conta, tal e qual a gente tem na nossa casa, o quanto a gente recebe, o quanto a gente vai gastar, só que a gente projeta isso no tempo, mostrando o quanto vamos receber em termos de receitas adicionais, o que planejamos ter em termos de despesas adicionais, inclusive novos concursos, por exemplo, e se essa conta fechar, nós temos sim a possibilidade de realizar concursos, continuaremos podendo fazer os reajustes, as recomposições de perdas inflacionárias, como fizemos nesse ano. Então, o plano ele não traz esse
esse impacto que tem sido dito dessa forma. O plano ele é um plano negociável, o governo vai buscar um plano bastante equilibrado, que traga o menor prejuízo possível aos servidores. A gente acredita que é possível fazer com quase nenhum prejuízo aos servidores e, mais do que isso, que traga muitos benefícios à população, que é o nosso principal interessado é saber que as pessoas precisam de serviços públicos melhores. Nós temos nos esforçado muito para isso, mas para prestar bons serviços públicos a gente precisa de ter dinheiro em caixa, a gente precisa de ter recursos para comprar medicamentos, para comprar merenda, para comprar combustível para as viaturas policiais, e o plano vai nos permitir isso. É esse o desejo do governo? A senhora falou que os servidores não necessariamente vão ser impactados dessa forma que a Patrícia levantava e que é o receio de muitos servidores. É esse o desejo efetivo do governo? Voltar a fazer concurso para áreas que estão com um déficit de pessoal, poder conceder aumentos que vão além da recomposição salarial? Isso entra no planejamento do governo efetivamente para que possa acontecer? Com toda certeza, Rodrigo. O governador Romeu Zema, ele tem uma preocupação enorme com os servidores. Quando eu assumi a secretaria no ano passado, a principal missão que ele me deu foi justamente recolocar o salário dos servidores em dia. Tamanha preocupação que ele tem com o funcionalismo público. Nós já temos realizado concursos, temos um compromisso de recomposição de pessoal nas áreas que hoje a gente pode realizar concurso. Então, estamos realizando concursos na segurança, na educação, na saúde, e sabemos que tem outras áreas do Estado que precisam também desse apoio. São, na verdade, quase todas as áreas. Elas estão sem concurso desde 2015. Como eu coloquei, desde setembro de 2015 o Estado não abre concurso para essas áreas. E as pessoas vêm aposentando, a força de trabalho vem reduzindo. Então, nós temos, sim, o nosso compromisso de recompor pessoal nas áreas do governo que assim necessitam, e continuaremos com o nosso compromisso de fortalecimento das políticas para o servidor, tal como fizemos com o retorno dos pagamentos em dia, com o pagamento do 13º salário em dia, com a quitação das férias-prêmio e outras tantas medidas que o governo adotou, como, por exemplo, o reajuste de 10%, recomposição de perdas inflacionárias de 10% concedida nesse ano, que é algo que não vinha sendo concedido pelos governos há 10 anos. Secretária, eu pergunto para a senhora disse que o Estado está acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal desde o ano de 2015, que por isso, inclusive, está impedido de conceder o reajuste real, de fazer novos concursos e etc. Isso representa o que em termos de números? O Estado hoje gasta quanto? E isso representa quantos % do orçamento do Estado para poder pagar o servidor público? Bom, Rodrigo, essa conta não é uma conta simples, porque, na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela tira, tá, da conta, da contabilização da despesa de pessoal, parte das despesas, inclusive parte das despesas previdenciárias, que são bastante substanciais. Em termos de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos com aproximadamente 48% da nossa receita corrente líquida comprometida com despesas de pessoal. Esse percentual era de quase 68% quando chegamos ao governo em 2019, então evoluímos cerca de 20 pontos percentuais nestes 3 anos, mas o governo ainda tem suas despesas previdenciárias, hoje mais de 70% das receitas de governo são alocadas em despesas de pessoal. Então quer dizer que aquilo que o governo gasta com a previdência do servidor público estadual não entra nessa contagem, mas no fim das contas aperta o calo do governo da mesma forma. Na prática, falando do popular, é isso. Exatamente. É um cálculo complexo, entra parte de despesas, outras não, enfim, está dentro da lógica da contabilidade pública, mas sim, é contabilizado como uma despesa obrigatória que o governo tem que ter, tem que fazer. Outro dia mesmo na Assembleia Legislativa apresentei esse dado, que para mim é um dado impressionante. Quando nós chegamos ao governo em 2019, das nossas receitas, 103% das nossas receitas estavam consumidas com despesas obrigatórias. E a gente fala que são despesas obrigatórias, as despesas de pessoal, as despesas com previdência e as despesas que são constitucionalmente ou legalmente definidas, como os mínimos constitucionais, da saúde, da educação. Não estão, por exemplo, nas despesas obrigatórias itens que são essenciais, como, por exemplo, os combustíveis, para que as forças de segurança possam rodar e fazer seu trabalho, alimentação de presos, nada disso é considerado despesa obrigatória. Então, a gente chegou ao governo com a totalidade das nossas receitas, mais do que a totalidade das nossas receitas comprometidas, 103%. Então, o nosso trabalho agora é justamente de equilibrar as contas, fazer com que o governo gaste menos com sua própria máquina, para que ele possa ter recursos para a prestação de serviços públicos de maior qualidade para os cidadãos. Isso é o que mais importa. As pessoas que pagam impostos, que merecem um bom serviço público, terem os recursos destinados para essa boa prestação de serviços.
Uma outra questão que está sendo muito levantada é a da privatização. A adesão ao regime de recuperação fiscal obriga efetivamente o Estado a privatizar estatais como a Copasa e a CEMIG? Essa é uma excelente pergunta. Não é obrigatório. O regime de recuperação fiscal, ele sofreu algumas mudanças. Na sua forma original, que era colocada pela Lei Complementar 159, sim, o Estado seria obrigado a desestatizar ou privatizar uma empresa ou de energia ou de saneamento. Esse regime sofreu mudanças com a Lei Complementar 178, ele hoje é um regime bem mais leve, e o Estado tem que ter, como eu já coloquei, uma conta que fecha entre receitas e despesas. Nós temos muita clareza que para que a nossa conta consiga fechar, nós precisaremos de uma receita adicional substancial. E na visão do governo, essa receita adicional substancial pode vir com a privatização da Codemig. Então, o governo trabalha, esse projeto de lei já foi inclusive enviado também à Assembleia Legislativa, com a privatização da Codemig como necessária para que a conta feche. Ela não é condição de adesão, mas sem essa receita adicional, nossa conta não fecha, o plano não para de pé. Muita gente questiona até o papel da Codemig. Qual é o papel hoje, secretária da Codemig, efetivamente no Estado? E por que é possível, por exemplo, abrir mão dela na visão do governo? Bom, um ponto muito importante é que a Codemig ela não presta serviços públicos direto ao cidadão. Então, a gente não tem, na privatização da Codemig, uma interferência direta na vida das pessoas. As pessoas não terão uma piora na prestação de serviços públicos. A Codemig, para quem não sabe, é uma empresa que ela detém uma boa parte das receitas de exploração do nióbio. As maiores reservas de nióbio do mundo estão aqui em Minas Gerais. E boa parte delas estão em terrenos da Codemig. Tem uma outra empresa que explora esse nióbio e a Codemig recebe a receita desta exploração de nióbio. A Codemig, ela fazia, então, vários investimentos dentro da própria empresa, já que é uma empresa que recebe bastante recurso, em especial com participação em outras empresas e outras ações voltadas ao desenvolvimento econômico. Em anos recentes, a Codemig, ela sofreu uma cisão, foi dividida a Codemig, que é a empresa que recebe as receitas, e a Codenge, que é a empresa que tem esses investimentos e outras ações na área de desenvolvimento econômico. Mas, na nossa visão, a Codemig, ela realmente não é uma prestadora de serviços públicos direto à população. É algo que a gente consegue fazer sem nenhuma modificação na vida das pessoas. E, na nossa visão também, portanto, um projeto mais fácil de ser discutido com a Assembleia. E, além disso, uma receita bastante significativa da eventual venda da Codemig, porque, por ela ser detentora de direitos do nióbio, ela tem um valor bastante expressivo de mercado e contribuiria enormemente, seria fundamental para que a gente tenha o nosso regime de recuperação fiscal bem equilibrado. Só para não perder essa possibilidade, Patrícia, e sem querer interrompê-la, mas já interrompendo. Secretária, duas questões então diante dessa situação que a senhora aponta para a gente da Codemig. Significa que aquilo que a Codemig arrecada com essa questão da exploração do nióbio não é investido no cidadão, é reinvestido então em outras possibilidades econômicas para o Estado, seria isso. E segundo ponto, isso não significaria a privatização da Codemig, já que ela tem esse perfil de receber os dividendos do nióbio, uma perda de receita para o Estado? Não teria como pegar esse dinheiro que hoje a Codemig recebe da exploração do nióbio e revertê-lo para a prestação de serviços ao cidadão? Bom, é importante a gente explicar isso. A Codemig, enquanto uma empresa, ela recebe, né, esses recursos da venda do nióbio, ela repassa parte deles ao Estado sob a forma de dividendos, mas não é a totalidade desses recursos. Então, não é cada real arrecadado pela Codemig com a venda do nióbio que se transforma em R$1 na prestação de serviços públicos. A gente vai ter um percentual pequeno disso acontecendo. Ao longo dos anos, os governos optaram por fazer investimentos com a Codemig, como compra de participação de empresas, algumas compras que são inclusive questionadas porque não geraram outros lucros, outros dividendos. O nosso governo tem uma visão, né, de, na verdade, sair dessas participações, que a Codemig consiga reverter ao máximo recursos para o Estado, mas, na verdade, o que a gente teria seria uma antecipação. Ao invés de receber recursos em proporção menor ao longo de muitos anos, a gente conseguiria receber o maior volume de recursos de maneira
imediata, com esses maiores recursos, a gente tem um plano de sustentabilidade que permite ao Estado finalmente alcançar o equilíbrio fiscal que tem sido buscado há tantos anos. E quando a gente fala de equilíbrio fiscal, as pessoas muitas vezes acham que essa é só uma visão de um Estado que quer gastar menos, arrecadar mais. Não é isso. O equilíbrio fiscal ele é importante para alguns quesitos. O primeiro, para que a gente tenha mais disponibilidade de recursos para prestação de serviços de educação, de saúde, de segurança, serviços ambientais, enfim, para que o Estado consiga de fato melhorar a prestação para aquilo que o cidadão mais precisa. Por outro lado, quando a gente começa a discutir a pauta de servidores, que é uma pauta importantíssima, para que a gente consiga efetivamente trazer melhorias nas carreiras dos servidores, o Estado precisa estar equilibrado. Então a gente busca esse equilíbrio para que o Estado possa ter essa melhor prestação de serviços, possa ter uma visão melhor para o servidor, atender melhor também o servidor que faz um trabalho tão importante. A senhora está citando bastante que as contas têm que fechar para que o Estado possa conseguir oferecer os serviços públicos ao cidadão. Qual seria hoje o serviço mais urgente, aquele mais deficitário, que precisa ser, digamos, socorrido aí por meio do regime de recuperação fiscal? Bom, acredito que a gente tenha melhorado bastante a prestação de serviços públicos ao longo desses 3 anos e meio. Agora, quando a gente tem um Estado que não tem equilíbrio fiscal, as áreas que não têm recurso dedicado, elas sofrem mais com a falta de investimento. E isso é natural. A gente tem, constitucionalmente, aqui no Brasil, recursos definidos para saúde e para educação. Então, inclusive, no ano de 2021, o governo de Minas fez o maior gasto em saúde e educação da história. Nunca se gastou tanto com saúde e educação, e não só aquele gasto teórico, despesa empenhada, despesa paga, nunca se gastou tanto. Agora, outras áreas que não têm essa perspectiva de uma destinação constitucional de recursos, muitas vezes ficam dependendo do governo conseguir recursos adicionais. Então, a gente tem feito, por exemplo, grandes investimentos agora em rodovias, melhorias de rodovias que são importantes. Mas só foi possível fazer estes investimentos porque o governo conseguiu um recurso adicional por meio do termo de reparação da Vale. É algo que não vai acontecer todo o tempo, que não vamos ter todos os anos. Então, a gente espera, inclusive, que nunca mais precise de um acordo como esse, né? Com toda certeza. A nossa expectativa é de não precisar de novos acordos. Queremos fazer a repactuação do Rio Doce, mas esperamos que a gente nunca mais tenha um desastre ambiental aqui em Minas Gerais. E a gente não pode depender de recursos como esses para ter estradas melhores, por exemplo. Então, o governo precisa conseguir ter receitas e conseguir ter suas despesas melhor equilibradas para poder fazer investimentos em estradas, para poder melhorar a infraestrutura física das unidades policiais, que precisam sim de melhorias. Liberamos agora recursos para mais de 100 delegacias serem reformadas, mas sabemos que ainda precisamos de mais, enfim. Todas aquelas políticas públicas que não têm recurso carimbado no orçamento precisam desse Estado cada vez melhor, mais saneado, com melhores condições fiscais. A gente está conversando com a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, sobre o regime de recuperação fiscal. No começo da entrevista aqui, secretária, a senhora falou para a gente que o governo tem 1 ano para poder montar o plano do regime de recuperação fiscal e efetivamente tomar as medidas. Uma crítica que recorrentemente é feita ao governo de Minas pelos sindicatos de servidores públicos, até pelo meio político, a dificuldade que existe de diálogo do governo com essas categorias. Nesse período de 1 ano, quem vocês vão ouvir efetivamente, para além de ouvir os técnicos do governo que vão ajudar a gestar? Vai ser ouvido os sindicatos, ou vão ser ouvidos os sindicatos dos servidores públicos? Vão ser ouvidos deputados, apesar da Assembleia ter travado a pauta? Como é que vai ser esse diálogo, já que existe recorrentemente essa crítica? Excelente, Rodrigo. Sim, na verdade, enfim, as críticas podem sempre ser feitas, mas eu discordo dessa crítica. A gente tem um diálogo permanente com os sindicatos. Só nesse ano eu já me reuni com os sindicatos, foram mais de 40 reuniões com os sindicatos, só no primeiro quadrimestre desse ano. Eu fiz essas contas para a Assembleia Fiscaliza na semana passada. O nosso diálogo é permanente, estou semanalmente reunida com todos os sindicatos que desejarem debater não só regime de recuperação fiscal, mas qualquer tema que seja importante, relevante para os sindicatos. Agora, o plano de recuperação fiscal, o regime de recuperação fiscal, vai ser intensamente debatido também com a sociedade, com os demais poderes, como eu coloquei. Então, nós teremos um comitê de compatibilização para a elaboração desse plano. Neste comitê, a Assembleia Legislativa terá assento, o Tribunal de Justiça terá assento, o Ministério Público, Defensoria, todos serão ouvidos e, mais do que isso, todos poderão contribuir para a construção de um plano que seja cada vez melhor.
E estaremos também sempre abertos ao debate com a sociedade, ao debate com as pessoas. O diálogo, na verdade, para nós, ele é fundamental, não só para a construção do plano, mas para que o governo possa ser mais efetivo no atendimento da população. Na avaliação da senhora, ainda dentro desse tema, por que essa resistência da Assembleia com o regime de recuperação fiscal que fez ele parar na Justiça? O ministro Marques Nunes, ele até falou que tomou a decisão favorável ao regime para resolver o que ele classificou como bloqueio institucional entre executivo e legislativo. Bom, Patrícia, na minha visão é difícil entender o porquê dessa resistência e sequer discutir o plano, né? Porque a realidade é que o projeto de lei do regime de recuperação fiscal, ele sequer foi para as comissões, ele não passou pelo trâmite legislativo, enfim. E me parece estranho entender o porquê dessa dificuldade de discussão, quando esse é um plano que é necessário para Minas Gerais. Minas Gerais é um estado com uma situação fiscal muito delicada ainda. A gente vem fazendo muitas melhorias, temos conseguido colocar a casa em ordem minimamente, mas sabemos que a gente precisa de um estado que seja sustentável não só no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, para melhorar os serviços públicos para essa geração e para as próximas. Então, a dificuldade da Assembleia em debater, infelizmente, é incompreensível para mim. A Assembleia é uma casa que eu respeito enormemente. Eu tive a alegria de trabalhar na Assembleia por 4 anos e uma das coisas que eu mais gosto do ambiente legislativo é justamente porque é um ambiente de debates, é um ambiente de discussões e a gente não viu sequer o debate e a discussão ocorrendo. Eu não tenho problema nenhum com divergência, com quem pensa que o plano não é a melhor solução, isso faz parte da discussão, mas o que a gente viu ali não foi uma resistência ao plano, foi uma resistência ao debate. Secretária, antes da gente ir aqui para a nossa hora do bate-pronto, a dívida do Estado hoje com a União é de 140 bilhões de reais. No regime de recuperação, como é que fica o pagamento dessa dívida que é astronômica? Bom, na verdade, no regime de recuperação, o que nós vamos ter é uma mudança da indexação dessa dívida, que a gente já começa até agora, por conta da adesão ao artigo 23, a Lei Complementar 178. A gente tem um perdão das dívidas não pagas nos últimos anos, era um receio nosso muito grande de como ficaria essa eventual necessidade de pagamento imediato de dívida no caso de quedas liminares. Essa dívida ela é equacionada no tempo, então essa dívida ela começa a ser paga em parcelas mais suaves nos primeiros anos, para ter parcelas um pouco maiores com o passar dos anos. Isso por uma motivação clara, né? A ideia é que o Estado consiga se organizar para então ter pagamentos maiores no tempo. Não adianta a gente ter pagamentos muito fortes agora para um Estado que ainda tem dificuldades fiscais, e isso inviabilizaria a vida do Estado. Então, portanto, o que o regime faz é melhorar a indexação da dívida, melhorar o fluxo de pagamento da dívida e garantir que o Estado quite essa dívida nos próximos 10 anos. Agora sim, hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. A senhora já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong comigo e com a Patrícia, pode ser? Claro. Começando com regime de recuperação fiscal. A solução para que Minas finalmente possa entrar nos trilhos e ter suas contas em dia, não só hoje, mas também no médio e no longo prazo. Salários de servidores públicos. Uma prioridade nossa é mantê-los em dia, assim como conquistamos no último ano. Dívidas do Estado com a União. Precisam ser revistas e o regime de recuperação fiscal é o melhor caminho. O primeiro passo a ser dado para a implementação do RRF. A construção de um plano em conjunto com os demais poderes. O PSDB no governo com a senhora e com o candidato próprio ao governo. Eu estou um pouco afastada da vida partidária. Da minha parte, seguirei com o governador Romeu Zema, que tenho certeza que é a nossa melhor opção. E por falar nele, o governador Romeu Zema. Um excelente gestor, um governador que tem mudado a história de Minas e que pode ainda fazer muito mais. Luísa Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, falou com a gente hoje aqui no Café com Política. Secretária, muito obrigado pela presença. Prazer recebê-la mais uma vez aqui. Prazer foi todo meu estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite e queria também agradecer a todos que nos acompanharam nessa manhã de hoje na Rádio Super Notícia. Muito obrigada, secretária.